Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Dei a essa mensagem o título de A Névoa da Guerra. Ela está sendo transmitida enquanto há uma guerra neste planeta. E muitos estão fazendo perguntas sobre isso, principalmente devido a alguma das canalizações que dei anteriormente. A névoa da guerra existe porque é uma névoa onde vocês não sabem o que está por vir. Vocês não têm certeza do que acontecerá a seguir. Vocês não sabem quais são as ramificações. É sempre nebuloso. A guerra é assim, meus queridos, e sempre foi. Mas há algo mais nessa névoa. Tem a ver com o que alguns estão pensando, o que alguns estão entendendo e o que outros não estão. Por isso, eu quis vir neste momento para lhe dar-lhes talvez algo que vocês não tenham ouvido antes. Estou canalizando há 37 anos. A maior parte das canalizações nesse período tem a ver com uma cosmologia da raça humana. Vou explicar isso em um momento. Mas nem todos vocês ouviram essas coisas. Coisas que eu gostaria que vocês ouvissem. Coisas que têm muito a ver com o que está acontecendo no planeta neste momento. Há uma grande incompreensão por parte daqueles que são metafísicos, que sempre sentiram que ao final desta mudança haveria algum tipo de tempo iluminado. Anjos viriam do céu. Todos pensariam de forma diferente. Soa muito com o que as escrituras lhes disseram. E é um pouco mais realista do que isso. Mas, queridos, é algo que vocês precisam ouvir, porque são coisas que estão acontecendo no planeta. Vocês notaram? Vocês acharam que tudo continuaria exatamente como sempre foi? Ou as coisas se reorganizariam um pouco, indo em direções diferentes do que vocês pensavam? Deixaram vocês com medo, talvez? É sobre isso que quero falar. Vou começar com a cosmologia. Alguns ouviram isso, outros não. Por muitos e muitos anos, os antigos olhavam para as estrelas. Era basicamente tudo o que tinham para observar. E algumas das civilizações tornaram-se especialistas nisso. Os maias foram uma delas. Eles calendarizaram tudo e eram muito bons nisso. Mas eles foram os que, através de seus observatórios, notaram que essa Terra tem uma oscilação. E eles cronometraram essa oscilação. Eles podiam projetar quanto tempo essa oscilação levava do início ao fim, antes de começar novamente. E eles perceberam e anotaram isso. E vocês podem ver esses calendários, porque a oscilação era de 26 mil anos. Esse é o tempo que levava para começar e parar. Muito mais tempo do que eles estiveram aqui. Mas eles organizaram um conjunto de calendário em torno disso. Eram 5. Cada um tinha 5.200 anos. Vocês acabaram de passar pelo último. E vocês sabiam disso. O último terminou em 2012. Muito foi dito sobre isso. Muitas informações incorretas foram dadas. Muitos filmes lucraram com isso, como dizem. Quantos de vocês sabiam do que realmente se tratava? Aquele era o último dos 5 calendários. Ele começou há 5.200 anos, com o Egito, com um novo despertar, com uma ideia totalmente nova do que Deus era espiritualmente. Cada um dos calendários começou com algum tipo de despertar na humanidade. Alguns deles foram perdidos na história. Uma história antes da história, que vocês só descobrirão mais tarde. Mas vocês estão familiarizados com o último.
Esse último calendário foi importante porque, ao final dele, o calendário de 2012, eles também deram previsões sobre o que significava. Os maias tinham calendários até o ano 4000. Não foi o último calendário. Eles continuaram com o que era a criação contínua devido àquela oscilação. Ao final da oscilação, existe o que é chamado de pressão dos equinócios. E vocês podem ver isso nos céus. Todas essas coisas, essas previsões, não eram apenas dos maias. Eles simplesmente as calendarizaram. Os indígenas americanos sabiam disso. Os Hopis sabiam disso. Os peruanos sabiam disso. Muitos dos antigos olharam para os céus e perceberam algo que não é bem conhecido hoje, nem mesmo acreditado hoje. E pensado talvez como insanamente estúpido, que a consciência poderia realmente trabalhar com o cosmos. Quantos de vocês se interessam por astrologia? Este é um exemplo do cosmos trabalhando com a consciência humana. Com o que são as grades do planeta, reagindo ao que são as grades do sistema solar. Tudo isso é o magnetismo. A gravidade entrando em jogo com a consciência de um ser humano. Ainda assim, há aqueles que riam e diriam: isso não é crível, Cryon. Ah, é mesmo? Diga-me por que as delegacias de polícia e os bombeiros escalam mais pessoas na lua cheia. O que a lua tem a ver com a consciência? E eles não serão capazes de responder. Exceto que as estatísticas dirão que na lua cheia há mais atividades. A palavra lunático vem disso. Isso sempre esteve aqui. E ao longo da história, existiram xamãs que sabiam e ensinavam isso. Não é algo novo. A cosmologia tem algo a ver com a consciência humana. Meus queridos, o que os maias disseram que poderia ocorrer ao final deste calendário? Eles escreveram muito claramente. Eles escreveram nas paredes de alguns de seus templos que, além do calendário que existe hoje, após 2012, havia a oportunidade para a maior mudança na consciência que a humanidade já viu. Uma consciência elevada, que se vocês passassem dos anos 2000, esta é a consciência que deveria esperar. Uma grande mudança na forma como os seres humanos pensam. Essa é a cosmologia. Essa é a configuração sobre a qual quero falar com vocês hoje. Agora, talvez vocês não tivessem ouvido isso antes e não soubessem disso. O que significa, em primeiro lugar, que tudo está dentro do cronograma. Está em um cronograma que era conhecido pelos antigos. Há tantos torcendo as mãos e dizendo: como isso pode ocorrer agora? O que é isso? Quando deveríamos ter coisas boas acontecendo, que de repente não há. E se eu lhes dissesse que é isso que é esperado? É o que os humanos fazem. Quando vocês olham para os anos previstos da mudança, a precessão dos equinócios, aproximadamente quando começou, o meio e quando termina, vocês verão um padrão. Aquele sobre o qual falei, aquele sobre o qual tenho canalizado. E aqui está. 1994 foi o início da mudança. Levou 5 anos para realmente entrar em um tempo muito difícil. Tornou-se mais difícil porque a velha energia estava se preparando. Vocês poderiam dizer para uma batalha. A batalha que ocorreria principalmente nos anos 2000. Agora, antes de prosseguir, isso soa familiar para vocês de quaisquer escrituras que possam ter tido em suas igrejas? Está em todos os lugares para vocês verem.
Seria nos anos 2000 que vocês poderiam ter um Armagedon, o arrebatamento, até mesmo tempos difíceis. Quantos de seus filmes visaram uma troca nuclear, como o fim do mundo, quase agora? E a resposta seria: muitos deles. Esse parece ser um pensamento predominante na consciência de grande parte da humanidade. O agora é o fim do mundo. Agora é quando tudo muda. Bem, vocês poderiam dizer que estão certos. E se eu lhes dissesse que é o fim de um velho mundo? O calendário maia foi substituído no meio, vocês poderiam dizer, desta precessão dos equinócios. 2012 foram os anos entre 1994 e 2030. Esses foram os anos da mudança. Agora eu lhes dei a cosmologia. Esses são os anos da mudança. Levou 5 anos para entrar nela, desde 1994. Vai levar 5 anos para sair dela, em 2030. Quando digo entrar e sair, é a medição astronômica que estou lhes dando. É a cosmologia. O tempo não é metafísico, é da Terra. É medido pela oscilação da Terra. Também é medido no que é esperado na consciência. O que os antigos disseram. Isso não é algo que foi extraído das páginas de um livro de Cryon. Isso foi muito antes de eu chegar aqui. Meus queridos, estou aqui para ajudá-los a passar por isso, para fazê-los entender o que é 2026. Ouçam com atenção. É o primeiro ano dos 5 saindo da mudança. 2026 carrega uma energia completamente diferente da que este planeta já viu. Vocês poderiam dizer que o planeta tem sido um círculo sem fim, como um trem que circula talvez em torno de uma árvore de Natal e não vai a lugar nenhum. Ele apenas segue em frente e depois passa pelos mesmos trilhos repetidamente. E é assim que sua história tem sido. E vocês sabem disso. Guerra após guerra após guerra. É a mesma energia. Uma guerra leva a outra. Às vezes é a mesma guerra com os mesmos jogadores. Eles simplesmente fazem uma pausa e continuam. Vocês viram isso? É a coisa mais disfuncional que um humano pode fazer. Tentar a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. De repente, há um sinal naquela trilha. E se vocês fizerem talvez com o livre-arbítrio algo especial? Vocês serão capazes de pegar esse sinal como a humanidade e sair daquela trilha. E vocês os fizeram. O início da precessão dos equinócios mostrou isso. Eu chamei de bola de neve, rolando colina abaixo, porque vi isso chegando. As coisas estavam mudando. Este é o início, talvez, das crianças índigo também, das quais falei. Todas essas coisas foram uma mudança de consciência, que é lenta. Quero que vocês se lembrem de que as coisas acontecem lentamente com a consciência. O planeta todo muda. Elas não acontecem instantaneamente e automaticamente. Às vezes leva gerações, para que uma geração possa sair da velha energia que a outra geração tinha. Isso não é uma informação nova. Vocês até viram isso na Bíblia. Quando na história de Moisés e os israelitas, eles caminharam por 40 anos no deserto. Uma geração inteira. Porque você não poderia tirar aqueles de uma energia antiga e colocá-los na terra prometida. Moisés também não conseguiu entrar. O
O que isso lhes diz sobre quanto tempo alguma dessas coisas mudam e levam para mudar? A guerra está aqui. Alguns dizem, que surpresa, que choque. Nunca pensamos que isso aconteceria. E se vocês dizem isso, estão provando o que eu lhes disse. Esta é uma energia no planeta que vocês nunca viram antes. Se eu pudesse lhes dar o que é a energia avassaladora, seria a de soluções, fechamento de ciclos e o fim da incerteza. Este é o início de um período de 5 anos. Esta guerra de vocês não vai durar tanto tempo, meus queridos. Vocês verão. Mas terá implicações eternas. Vocês verão pela primeira vez novas afiliações. Talvez com países que nunca teriam feito isso de outra forma. Vocês sempre tiveram a escolha de como fazer as coisas que estão sendo feitas agora. Se vocês poderiam tê-las feito talvez com negociações ou pressões econômicas ao longo do tempo. Resta saber por que esses dias se foram. Mas o que está acontecendo agora é produzido pelo ser humano, não espiritualmente. Vocês têm livre-arbítrio para fazer as mudanças. Mas quero que vocês notem algumas coisas. Esta não é uma guerra surpresa. Se fosse uma surpresa, por que as munições estariam empilhadas aos milhares? Talvez dezenas de milhares. Preparando-se para isso. É quase como se os jogadores soubessem que aconteceria. Talvez eles pudessem sair disso e fazer com que nunca acontecesse. Este é o livre-arbítrio que vocês tinham. Mas os humanos escolheram fazer algo radical. E aqui está, a névoa da guerra. Completa com o luto, a tristeza, o horror, a dor. Mas olhem para isso por um momento. Quando a guerra ocorreu? Logo na largada, vocês poderiam dizer, de 2026. O ano que eu lhes disse que era a energia mais diferente que este planeta jamais viria. É o início da saída da mudança. Eu informei aqueles, talvez que estejam ouvindo, que acreditam ser velhas almas, que serão anos melhores para vocês, porque é um tempo elevado onde sua consciência está começando a se mover dimensionalmente para lugares onde vocês serão capazes de ajudar mais pessoas do que jamais foram capazes antes. É disso que se trata. Aqueles que ouviram e entenderam que isso talvez esteja saindo da mudança e seja melhor ano. Eu não estava falando sobre o planeta. Eu estava falando sobre a velha alma que pode estar ouvindo isso, que estava sentindo dentro de si mesma e entendendo que vocês estão aqui por um motivo. E se de fato vocês estiverem mudando dimensionalmente? E se de fato vocês estiverem entendendo o que a compaixão realmente é? Mais do que isso, que vocês agora podem colocá-la no campo. Vocês podem enviá-la para aqueles que mais precisam. Vocês podem suavizar a dor. Vocês podem encurtar a guerra. É disso que estamos falando. É quem vocês são. Os humanos sempre foram tão impacientes, especialmente para o que sentiam que poderiam estar por vir. Vocês pegam um bilhete para o trem, esperam e esperam, e ele vem no cronograma. E se o trem não tivesse cronograma, mas você tivesse um bilhete que era para sempre, e pudesse saber que teriam um trem, vocês esperariam ou jogariam fora e diriam, demorou demais? Aqui estamos nós com uma mudança de mais de 30 anos. E o primeiro ano saindo dela. E apenas no terceiro mês do primeiro ano, e tantos trabalhadores da luz estão batendo os pés e dizendo, o que é isso? Você nos disse que seria diferente, Cryon. Meus queridos,
tenha um pouco mais de sabedoria. Quanto tempo essas coisas levarão? E a resposta sempre foi: mais do que vocês querem. Mais de ano para ano. Vocês estão vendo coisas que nunca pensaram que veriam. Olhem para as rachaduras do que aconteceu com a consciência humana. E vocês estão vendo aqueles que querem coisas como toda mãe neste planeta gostaria. Paz para seus filhos no futuro. Comida para todos eles. E um caminho a seguir na educação. Mais e mais mães estão se manifestando sobre o que querem para este planeta. E o que vocês estão vendo agora é o resultado de parte disso. A névoa da guerra continua enquanto vocês escolherem que ela continue. Mas eu lhes direi que esta guerra, em particular, é uma mudança. É uma mudança que muitos nunca esperaram que funcionasse dessa maneira. E enquanto ela acontece, quero que toda velha alma, ouvindo isso, entenda algo. Vocês foram elevados nesses últimos meses, saindo da mudança. Vocês podem encurtar esta guerra. Ação compassiva significa que vocês olham para aqueles em apuros e se concentram neles, não em algo se resolvendo sozinho. Mas vocês olham para como será após a resolução, quando eles tiverem paz. Vejam-nos rindo novamente, entendendo. Vejam-nos vivendo em paz. Isso é uma ação compassiva. Porque um trabalhador da luz ascensionado, alguém que pode pensar dessa maneira, pode realmente empurrar a realidade deste planeta para um lugar mais confortável e pacífico. Vocês sabiam disso? Isso foi provado. Esse é o campo. Isso é o que vocês podem fazer. É por isso que vocês estão aqui. Não para reclamar que talvez não tenham sido tão bom quanto vocês pensavam aqui em 2026. Mas entendam que vocês vieram aqui para trabalhar. Trabalhador da luz. A compaixão é a chave. Bondade e falta de medo. Entendam que o que está acontecendo neste planeta é totalmente novo. Vocês podem sentir isso. Onde está o medo? O que acontecerá a seguir? E vocês podem suavizá-lo. Todos que estão assistindo a isso agora, mergulhando em seus corações, vendo aqueles em apuros saindo do problema, não lhes deem um motivo ou como vai acabar. Não se tornem políticos. Apenas vejam a paz e a beleza, talvez, e alguma bondade que possa até ocorrer entre os países eventualmente, quando eles viverem em paz por tantos anos. Este é o futuro que vocês estão vivendo. Nós lhes contamos tudo sobre isso quando chegamos aqui. Nós os conduzimos pela mudança quando ela estava ocorrendo. E então lhes mostramos muito claramente quem vocês eram. Trabalhadores da luz, unam-se em compaixão. Coloquem-na no campo para que possa ser sentida por todo o planeta. Vocês são os gigantes da compaixão no momento. Vocês são aqueles que farão a diferença neste planeta. E não é político. É tudo parte daquilo que eu diria será a ascensão. A porção divina de sua alma. Não é religião. É espiritualidade que todos vocês, cada um de vocês, pode fazer a diferença agora. Não importa o que vocês acreditem, com qualquer doutrina, é intrínseco, é inato. Vem com o território de uma alma que nasceu aqui, neste tempo. E agora vocês sabem o porquê. É hora de ir trabalhar, velha alma. Eu sou Cryon, apaixonado por todos vocês. E assim é.